Descontrole é o problema de muita gente. Na Bíblia a gente ouve informação sobre isso. Havia um cara em 1 Samuel 25 chamado Nabal. Na hora de conversar tranquilamente com Davi, ele resolve bater de frente numa espécie de ira, de raiva, de revolta sem qualquer sentido, totalmente descontrolado. Abigail, a sua esposa, tentou colocar as coisas no lugar, mas a coisa é tão séria, a gente não percebe que o descontrole só afeta quem se entrega a ele. Por isso, o texto bíblico vai nos dizer que, de repente, Nabal teve uma parada cardíaca. Teve o fim da batida do seu coração e ali ele cai morto. Cuidado, não se permita ficar descontrolado. Olá, como é que você está? Eu espero que esteja bem. E no meio dessa semana que de repente foi tão corrida, hoje é um dia especial para a gente poder nos unirmos e celebrarmos a vida, celebrarmos a graça, celebrarmos aquilo que o Senhor tem para nós. É por isso que eu quero convidar você nesse momento a esquecer as outras coisas que estão ali. De repente, se você está pelo celular, tudo bem, se não, desliga ele. Preste atenção na celebração. Quero convidar você a se conectar com tudo. E esteja com a gente. Bem-vindo a mais uma celebração da IBNU.
Olá, meu nome é Anatoly Smilichovski. Eu sou da Ucrânia, morando na Ucrânia, nascido na Ucrânia. Eu trago um grande abraço das igrejas batistas ucranianas para você, mas ao mesmo tempo eu falo português porque estudei aqui no Seminário do Norte e para mim tem sido um grande privilégio estar aqui com essa igreja amada. Eu quero agradecer a Deus por todas as coisas que Ele tem feito. Nós na Ucrânia, no meio dessa dor que a gente vive agora, nós estamos aprendendo uma coisa muito especial. Cada manhã que a gente acorda, a gente fala assim: Senhor, obrigado, a gente sobreviveu essa noite. Chegou um novo dia, é um motivo para agradecer, porque eu estou vendo a minha esposa, eu estou vendo as minhas crianças, eu estou vendo até minha sogra. Então, uma grande alegria, nós agradecemos a Deus por todas as coisas boas que o Senhor Jesus tem feito em nossas vidas. Santo, Santo, Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu
força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Nesse momento, nós queremos colocar diante do Senhor as nossas petições. Muitas vezes nós vivemos uma vida numa velocidade muito grande, não percebemos o quanto Deus tem nos abençoado e nós focamos muito naquilo que tem atrapalhado a nossa trajetória, naquilo que a gente tem entendido ser impeditivo para ter uma vida mais espiritual. Mas Deus mesmo fala através do seu servo apóstolo Paulo que nós devemos colocar diante dele todas as nossas angústias e ansiedades, e uma paz que excede todo o entendimento vai invadir, vai inundar, vai tomar conta do nosso coração. Por isso convido você nesse momento, coloque diante do Senhor os seus medos, a sua ansiedade, as suas dificuldades, as suas lutas, e espere que Ele vai trazer uma resposta ao seu coração. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós mesmo quando nós não percebemos. E essa é uma realidade que nós queremos novamente marcar aqui, ó Pai, que o Senhor tem cuidado de nós. Mas muitas vezes, Senhor, nós estamos aqui com os nossos olhos encobertos por nuvens de dificuldade, de problemas, de lutas que nós temos enfrentado. E é por esse motivo que nós aqui agora colocamos diante de Ti todas essas situações de dificuldade, pedindo que o Teu Santo Espírito venha como um bálsamo, curando o nosso coração, abrindo os nossos olhos para enxergarmos a Tua mão de poder que tem nos sustentado em todos os ambientes, em todos os lugares que temos ido. Por isso, Senhor, te pedimos, nos mostra como devemos caminhar, nos mostra como devemos agir nas situações de luta, nas situações de enfermidade, nas situações em que geram medo no nosso coração. E te pedimos também, Senhor, que aquilo que foi prometido na Tua palavra através do Teu servo apóstolo Paulo, que essa paz que excede todo entendimento possa guardar o nosso coração. Guardar o nosso coração no Teu Filho, Cristo Jesus, para que a gente tenha certeza de que pertencemos a Ti e de que confiamos cada vez mais no Teu agir. Assim, ó Pai, te pedimos, fica conosco e acalenta o nosso coração, no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Por um pouco de amor.
Eu sempre me pergunto o que faz a vida e a história de algumas pessoas serem mais significativa e mais impactante do que aparentemente a vida de outras pessoas. Parece que algumas pessoas tiveram a capacidade de conquistar algumas coisas ao longo da sua trajetória que mudou o rumo e a vida de muitas outras pessoas. Algumas pessoas tiveram essa capacidade de contribuir por meio do seu conhecimento e da ciência. Pessoas que descobriram uma cura para doenças que eram responsáveis por tirar a vida de muitas outras. Algumas pessoas que fizeram descobertas extraordinárias sobre como é que o mundo e o cosmos funciona de uma maneira surpreendente, completamente contraintuitiva, e mudou os rumos da ciência, da tecnologia e de tudo aquilo que vem como consequência desse conhecimento. Outras pessoas tiveram a coragem de confrontar sistemas políticos e ideológicos capazes de aprisionar muitas pessoas em uma condição de autocracia ditatorial ou capazes de confrontar poderes muito estabelecidos em sua época e em seu contexto. Outras pessoas tiveram ainda a sensibilidade e a capacidade de criar coisas que ninguém conseguia enxergar, como, por exemplo, a necessidade da criação dos hospitais, cuidar de pessoas que eram absolutamente renegadas por toda a sociedade e percebidas como um perigo à segurança das outras pessoas que estavam ao seu redor. Essas pessoas parece que tiveram uma vida de mais significado e impacto na transformação da história. E a minha pergunta é, o que é que motivou essas pessoas? O que é que torna essas pessoas diferentes na sua capacidade de transformar o mundo daquelas que parecem aceitar o seu destino de forma mais resignada, ou de aceitar o seu sofrimento como algo que não pode ser mudado ou transformado do ponto de vista pessoal, ou de atender à necessidade e transformar a vida e o sofrimento de outras pessoas. Eu acredito que você vai concordar comigo que quase ninguém ao longo da história teve a capacidade de ser mais impactante e transformador no rumo da sua história pessoal, da história do seu povo e de várias outras nações, possivelmente na nossa compreensão de todas as outras nações, como o apóstolo Paulo. Claro que a gente sabe daquilo que é o valor e a importância da história de Jesus, e a gente vai pensar na relação daquilo que Jesus fez com o que Paulo fez e da prioridade, da precedência que há na história de Cristo, na transformação de todas as outras histórias. Mas a figura de Paulo desperta muita curiosidade quando a gente pensa sobre isso, o que torna a vida de algumas pessoas mais significativa e o que torna a vida do apóstolo Paulo tão poderosa, capaz de redefinir o rumo da história das nações após o seu ministério e a sua vida. E quando a gente então pensa sobre o que é que motivou Paulo a fazer o que fez, outra pergunta surge, que é o que é que Paulo entendia que ele estava fazendo. Não apenas o como, não apenas a força que impulsionou ele a fazer aquelas coisas, pregar o que ele pregou, mas tentar compreender aquilo que era a autocompreensão de Paulo sobre a missão que ele recebeu da parte de Deus e a missão particular que ele precisava cumprir. Quando a gente se volta para essa questão e tenta entender qual era a percepção de Paulo e qual era a motivação desse apóstolo, a gente precisa olhar com um pouco mais de cuidado para a carta de Paulo aos Gálatas, porque a carta aos Gálatas tem um tom autobiográfico muito acentuado e uma longa nota em que ele vai explicar o seu chamado, o desenvolvimento do seu apostolado e aquilo que era a distinção da sua missão, como a gente não encontra em qualquer outra carta do apóstolo Paulo. Então, quando a gente tenta entender a cabeça e o coração do apóstolo Paulo, nós necessariamente precisamos entender a carta que Paulo escreve aos Gálatas. Por isso eu vou chamar você a ler junto comigo o texto de Gálatas logo no seu início, a carta que Paulo escreve no capítulo
1 dos versículos 1 até o 5, que diz assim: Paulo, apóstolo enviado não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Bom, nós temos uma introdução de Paulo na carta aos Gálatas que é muito curiosa. Por quê? Paulo se apresenta com duas palavras, Paulo apóstolos, no grego, que é muito semelhante àquilo que a gente tem em português. Paulo, apóstolo, e logo depois ele parte para uma defesa pessoal. Ele parte para dizer que ele é apóstolo não enviado por seres humanos, mas chamado diretamente pelo próprio Deus, como você vai lembrar do versículo 1, em que Paulo escreve o seguinte: Paulo, apóstolo enviado não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai. Como é que a gente entende uma introdução de duas palavras que logo é interrompida para uma nota de defesa? Muito provavelmente a gente só entende isso dentro do contexto em que Paulo está escrevendo a sua carta como uma carta de defesa. Paulo precisa se colocar na posição de explicar e de argumentar que de fato ele é um apóstolo não chamado por pessoas humanas, mas pelo próprio Jesus e pelo Deus Pai. E ele então utiliza um tom agitado e a gente escuta uma voz que se coloca na defensiva. O tom de Paulo na carta aos Gálatas é um tom de incômodo. A posição de Paulo não é uma posição confortável. E quando Paulo vai apresentar sua defesa, o seu argumento principal é: eu apresento a vocês agora, assim como apresentei a vocês quando estive com vocês na região da Galácia. Essa é uma carta escrita não apenas para uma comunidade, mas para várias igrejas que estavam na região da Galácia. Eu apresentei para vocês, assim como apresento agora, o evangelho autêntico, um apostolado autêntico e uma pregação que é completa e não uma pregação que é apresentada de forma parcial, incompleta, como aqueles que me acusam afirmam que eu fiz. E a nossa pergunta muito óbvia e natural é: qual é a acusação que havia sido feita a respeito de Paulo? A gente encontra a resposta para isso no versículo 10. E a acusação que aquelas pessoas fizeram a Paulo é que ele era alguém que estava buscando agradar aos pagãos, alguém que estava procurando agradar as pessoas ao seu redor. Veja o que Paulo vai afirmar no versículo 10 do mesmo capítulo: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Paulo repete a mesma coisa 3 vezes. Por que é que isso é uma acusação tão séria? Por que é que Paulo precisa apresentar essa situação e essa condição de maneira tão enfática? Uma forma da gente compreender a seriedade dessa acusação é olhar para um texto antigo que não estava nas Escrituras, não estava naquilo que é o nosso Antigo Testamento, a Bíblia hebraica, aquilo que seria, obviamente, considerado Escrituras por parte de Paulo, mas é um texto da época imediatamente anterior a Paulo e que nos explica o contexto histórico do qual Paulo veio e no qual ele ainda estava inserido quando precisava lidar com mestres rivais que tinham uma perspectiva diferente a respeito do Evangelho e que Paulo chega a afirmar que era outro Evangelho. Esse documento é chamado Salmos de Salomão. Novamente, não é um livro de inspiração do próprio Deus, mas tem um valor para a gente reconstruir o contexto histórico em que Paulo estava inserido, em que essas acusações foram feitas. Os Salmos de Salomão,
foram escritos a partir do contexto de fariseus zelosos que procuravam compreender a sua condição a partir do povo de Israel que estava debaixo da escravidão ou estava debaixo do domínio do Império Romano. E esse mundo dos fariseus rigorosos fala sobre aquilo que significava ser um povo leal a Deus dentro desse contexto particular. E a acusação mais séria que se podia fazer e que esses fariseus faziam era justamente de que um judeu havia se corrompido, um judeu havia comprometido a sua lealdade quando ele buscava agradar aos pagãos. Isso tem uma dimensão muito maior do que a gente poderia encontrar quando a gente analisa essa acusação dentro do nosso próprio contexto. Naquele contexto, isso tinha um significado muito diferente. Quem eram essas pessoas? Quem eram aqueles que os fariseus zelosos que escreveram ou que leram e interpretaram os Salmos de Salomão estavam apontando o seu dedo? Eram aqueles judeus que eram complacentes e aqueles judeus que eram hipócritas com a realidade que eles sabiam que precisavam condenar e se afastar do mundo pagão ao seu redor. Essas pessoas, elas estavam dispostas a negociar a lei para agradar os seus vizinhos. De forma um pouco mais precisa, elas estavam dispostas a negociar a obediência que eles precisavam ter em relação à lei para que eles pudessem se adequar melhor no contexto em que eles estavam de ser rodeado por pagãos de contextos muito diferentes da sua própria convicção. Isso significava que essas pessoas elas se confraternizavam livremente com os pagãos, se confraternizavam livremente com os gentios que adoravam outros deuses. E por que era um problema sentar na mesma mesa, se você fosse um judeu no primeiro século, na mesma mesa que um gentio que adorava outros deuses? Por quê? Os pagãos adoravam ídolos e tudo que era feito dentro da vida civil de um gentio da época de Paulo e de um judeu que estava nesse contexto da diáspora, que estava nesse contexto da sua relação com outros povos que não os próprios judeus, tudo isso envolvia a realidade religiosa. Não era possível separar muito bem o que era o mundo civil do mundo religioso. Essas categorias são muito claras na nossa perspectiva contemporânea, mas não era na perspectiva original dessas pessoas. Adorar os deuses que eles adoravam significava a mesma coisa que trabalhar com as coisas que eles trabalhavam, ou fazer tudo aquilo que eram as suas práticas familiares, de festas, suas práticas de obrigações civis da forma como eles faziam. Não era possível separar essas coisas. Por isso, tudo aquilo que eles comiam, tudo aquilo que eles falavam, todas as práticas que eles realizavam estavam diretamente ligadas aos deuses que eles adoravam. Eles entendiam que tudo que eles faziam era, de alguma forma, uma adoração, um sacrifício e uma relação que eles mantinham com esses deuses. E Deuteronômio, especificamente, vai falar fortemente aos judeus que eles não deveriam, originalmente ao povo de Israel como um todo, que eles não deveriam negociar a sua fidelidade a Yahvé, trocar a sua fidelidade a Yahvé pela adoração aos outros deuses. O Senhor, seu Deus, é o único Deus. Vocês devem prestar adoração apenas ao Deus de Israel, ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Por que isso era tão importante no Pentateuco? Por que isso é tão enfatizado no livro de Deuteronômio? Porque Deus revela ao povo de Israel que os ídolos compõem o principal problema da humanidade, que é marcada pelo pecado. À medida que nós nos relacionamos, adoramos esses ídolos, nós transferimos a eles o poder e a missão que Deus deu à sua criatura, em especial a criatura humana, de adorar o único Deus verdadeiro, e nessa missão nós recebemos também de Deus o poder de revelar a glória divina a toda a criação. Quando a gente adora um ídolo,
nós somos corrompidos, não só naquilo que é a intenção do nosso coração, mas nós somos corrompidos porque nós também trazemos e atraímos a morte para dentro da nossa própria realidade. Nós atraímos aquilo que é a corrupção da boa criação divina para as nossas relações pessoais, para tudo que está ao nosso redor. Então, a idolatria sempre foi um problema e um pecado muito importante, não apenas porque ele tinha um poder maior do que os outros pecados de nos aprisionar, mas porque a idolatria sempre foi o problema central da humanidade desde que Adão cometeu o pecado que cometeu. Nós damos a ordem criada, a adoração e o poder que é reservado exclusivamente para a pessoa de Deus. Por isso, se confraternizar com os pagãos e não só achar que é normal, mas participar desses atos de adoração aos outros deuses, era uma forma de comprometimento, era uma forma de corrupção da lealdade que se tinha ou que se deveria ter ao único Deus verdadeiro. A única forma de ser um ser humano autêntico, como Deus sempre revelou a Israel que eles deveriam ser, e a partir deles todas as nações, toda a humanidade, era tendo uma vida de santidade e exclusividade na sua adoração a Yahvé. Mas era muito difícil viver esse contexto de completa separação da realidade dos gentios e dos pagãos, não se confraternizar com eles, fazendo negócio com essas pessoas, se relacionando com essas pessoas, não comendo com essas pessoas, se você era um judeu da diáspora, se você estava fora da Judeia e da Galileia, que, por sinal, também era um contexto que já havia sido afetado pela construção de muitos monumentos e já havia sido um território afetado pela presença do Império Romano, que tinha uma perspectiva completamente diferente sobre os deuses que deveriam ser adorados. Mas se você não estava nessa região, que não seria fácil fazer essas coisas, mas estava na região da Galácia, como eram essas pessoas e essas igrejas, essas comunidades para as quais Paulo estava escrevendo, isso se tornava ainda mais difícil. Mas para os radicais fariseus zelosos que escreveram, que leram e interpretaram os Salmos de Salomão, era isso que você precisava fazer: romper todo tipo de relação com essas pessoas, se afastar completamente das práticas que essas pessoas tinham e não se contaminar até mesmo com a presença dessas pessoas, em especial nesses atos de maior proximidade e de comunhão, como, por exemplo, sentar à mesma mesa que um gentio, sentar à mesma mesa que um pagão. Esse documento que a gente já mencionou algumas vezes, os Salmos de Salomão e outros documentos antigos, mostram que o importante naquela época não era apenas ler, interpretar e praticar corretamente a Torá, mas descobrir o que significava ser leal à missão que Deus deu ao povo judeu dentro desse contexto de domínio do Império Romano sobre o povo judeu. A questão não era simplesmente teórica e religiosa nesse sentido particular, mas a questão era como é que nós resistimos à tentação de se conformar com o mundo que está sendo imposto pelo Império Romano. Como é que nós resistimos à tentação de nos comprometer, de alguma forma nos corromper com essa pressão enorme que nós sofremos de negociar as nossas convicções e as nossas práticas para nos adequarmos mais facilmente a esse mundo que é dominado pelos pagãos e pelos gentios que não acreditam em Yahvé. O problema principal que esses fariseus apresentavam, diferente do que talvez muitas pessoas entendam quando Paulo trata dessa questão, não era como reunir boas obras o suficiente para ir para o céu. Não era isso que os fariseus e que os judeus zelosos pela lei tinham por preocupação, mas era como ser o Israel santo que esse povo foi chamado para ser, como se manter leal às promessas de Deus e à aliança que nós temos com Yahvé no meio de um povo que é marcado pela corrupção da idolatria.
a grande redenção que essas pessoas tinham, ou a esperança que elas tinham de redenção, não era que, se eles reunissem boas obras o suficiente, eles iriam para o céu. A expectativa e a esperança que essas pessoas tinham era muito diferente, que era, se Israel obedecer à Torá completamente, Deus enviará o Messias que nos libertará dessa presente condição de escravidão e submissão que nós estamos sob o Império Romano, e Deus trará o seu tempo de justiça e paz que ele prometeu trazer sobre o povo de Israel, e a partir do povo de Israel ele estabeleceria o seu domínio sobre todas as nações. Veja como era importante se manter leal à aliança que Deus estabeleceu com o povo de Israel. Eles acreditavam que a vinda do Messias estava diretamente ligada à lealdade do povo à Torá. Estava diretamente ligada à lealdade do povo em cumprir aquilo que são as ordenanças de Deus para o povo de Israel. De forma inversa, o que eles acreditavam é: se nós não formos rigorosos e fiéis, completamente leais à Torá e às exigências que Deus faz para o povo de Israel, o Messias não virá. E a história da Babilônia vai se repetir. O exílio que nós experimentamos pela primeira vez por meio dos babilônios, depois vieram os persas e vieram os gregos e agora os romanos, esse ciclo nunca vai acabar. O Império Romano vai continuar a nos dominar e mesmo que passe esse império, os gentios vão continuar dominando sobre o povo de Deus. Por quê? Porque a nossa redenção está diretamente ligada à nossa lealdade e fidelidade à Torá, à lei, às ordenanças que Deus nos deu para que nós cumpríssemos como um povo distinto, levantado por Deus, para ser luz sobre as nações. Enquanto nós não fizermos isso, Deus não retornará para nos libertar. Então veja que a expectativa desses judeus, desses fariseus zelosos, não era uma coisa simplesmente individual, como, por exemplo, o que é que eu preciso fazer para ir para o céu. Não era uma coisa que estava restrita aos próprios fariseus zelosos, era algo que Deus havia prometido para a história de todo o povo de Israel, e não era algo que estava restrito à história do povo de Israel, mas era ligado à expectativa que eles tinham da intervenção de Deus sobre o mundo inteiro, porque quando chegasse a libertação do povo de Israel, o mundo como um todo seria completamente diferente. É por isso que esses fariseus, eles eram tão rigorosos, não só com a prática pessoal da lei, mas em cobrar que os outros judeus deveriam ser igualmente rigorosos no cumprimento das exigências da lei. Não só eles acreditavam que isso precisava ser feito de uma forma positiva, como instruir, como exortar, como conclamar as pessoas e os seus irmãos judeus a fazerem a mesma coisa, mas, em termos negativos, novamente, aqueles que não faziam isso estavam colocando em xeque e estavam comprometendo toda a história do povo judeu e toda a história da redenção do mundo todo. Aqueles que não cumpriam as ordenanças ou que apresentavam a ameaça de desviar os seus irmãos judeus do caminho reto e correto de obediência à lei, traziam não só sobre eles mesmos, mas sobre todos os povos, uma condenação e a maldição de perpetuar a história do exílio, de retardar a vinda do Messias, de adiar o momento da grande redenção que o povo de Israel tanto desejava e sonhava em ter. Então, aquilo que os mestres rivais estavam falando sobre Paulo é que Paulo era justamente essa pessoa. Paulo era justamente o judeu que estava desviando os seus irmãos judeus de fazer a coisa certa, e não só de fazer a coisa certa, mas de apressar a vinda do Messias e de concretizar a redenção do povo de Israel. A questão é que Paulo conhecia muito bem esses argumentos. Paulo não estava surpreso com aquilo que aquelas pessoas estavam apresentando como se fosse a primeira vez que ele estivesse ouvindo aquela história.
Por que Paulo não está surpreso? Porque Paulo era esse judeu zeloso. Você lembra que o livro de Atos vai começar a narrar a história de Paulo como aquele que estava diante do apedrejamento de Estevão. A capa daqueles que foram responsáveis por apedrejar e matar Estevão foram depositadas aos pés de Paulo, ali chamado de Saulo. Então, o que é que Paulo está entendendo e compreendendo dessa situação? Eu conheço muito bem o que vocês estão falando. Eu sei muito bem a acusação que vocês estão fazendo. O problema é que vocês não entendem aquilo que é o propósito de Deus a respeito do Messias, e vocês é que não entendem que esse momento da grande redenção e libertação do povo judeu, e a partir do povo judeu estabelecendo um reino sobre todas as nações, já começou. É desse contexto e é desse ambiente que Paulo vem, e é nessa situação que Paulo entendia muito bem como é que ele precisava agir e a confrontação direta que ele precisava levantar contra esses argumentos de que ele era responsável por corromper e comprometer os seus irmãos judeus ao se confraternizar com os gentios. E aí é onde a gente entra mais diretamente naquilo que a gente levantou no começo da nossa mensagem. Paulo, ele entendia ser chamado para cumprir uma missão muito específica, que era ser apóstolo aos gentios. E isso era ao mesmo tempo irônico, mas também isso era paradigmático, isso era um referencial do que significava o evangelho que Paulo pregava. Por quê? Paulo era um fariseu zeloso, e ele fala em Gálatas que ele se aplicou às questões da lei ainda mais do que os seus irmãos judeus que procuraram entender, compreender e praticar aquelas coisas junto com ele. Paulo sabia o que significava ser um fariseu zeloso, e ele foi justamente sendo esse fariseu, sendo essa pessoa preparada a partir da interpretação da lei, o apóstolo chamado a pregar o evangelho aos gentios. O evangelho que havia transformado o mundo e que havia inaugurado, na verdade, um novo mundo, era o mesmo evangelho que havia transformado e redirecionado completamente a vida de Paulo. O evangelho que havia transformado o mundo para os gentios começa a fazer o seu efeito não só a partir do povo judeu, mas a partir daqueles que acreditavam que o povo judeu não poderia se confraternizar, se aproximar e se contaminar com a impureza do povo gentil. Só um fariseu zeloso, como Paulo era, que tinha um conhecimento incomparável das Escrituras, poderia ter visto tão claramente e imediatamente o significado da crucificação do Messias, como de fato Paulo viu e entendeu a crucificação de Jesus. Somente alguém que era tão consumido pela pureza do seu próprio povo poderia ter visto o sentido do Evangelho e da revelação de Deus para os gentios pecadores da forma como Paulo viu. Ele enxergou que a morte do Messias era a vitória de Deus sobre os poderes da escuridão que governavam o mundo idólatra. Aquilo que separava o povo santo, ou o povo que deveria ser o povo santo de Israel, desse povo que era marcado pela idolatria e impureza, todas essas barreiras foram completamente anuladas e derrubadas pela crucificação do Messias. Essa longa argumentação que a gente fez até aqui, essa tentativa de reconstrução do contexto em que Paulo se insere, das acusações que são feitas contra ele, nos permitem entender um pouco melhor e com mais clareza o começo da carta aos Gálatas e por que Paulo adota o tom e a estratégia que ele adota logo nos primeiros 5 versículos dessa carta. Paulo começa uma defesa, como a gente colocou, ele só escreve 2 palavras, Paulo, apóstolo, e logo depois ele já entra em uma nota de defesa a respeito do seu apostolado. Olha, eu não sou um apóstolo enviado por seres humanos, mas chamado e enviado pelo próprio Jesus Cristo e pelo Pai. Mas logo depois ele já
muda um pouco a perspectiva porque ele parte para o ataque, entendendo que a melhor forma de se defender em termos do apostolado que ele recebeu e do evangelho que ele está pregando é atacar a falsa compreensão que é o evangelho pregado pelos mestres rivais. E como é que ele ataca essa compreensão? Apresentando o evangelho que ele recebe por revelação diretamente da pessoa de Jesus Cristo. Contra o falso evangelho, Paulo prega o evangelho que ele recebe diretamente da parte de Deus. E aí a gente se faz uma pergunta que talvez seja óbvia para você. O que é o evangelho? Como é que Paulo resume o evangelho que ele passou toda a sua vida depois do encontro com Jesus na estrada para Damasco, pregando aos gentios em diferentes contextos, usando diferentes linguagens, fazendo uso de diferentes estratégias? Como é que isso que é explicado tão profundamente, por exemplo, na carta aos Romanos, como é que isso que ele desenvolve em muitos detalhes na carta aos Gálatas e em muitos outros lugares é resumido pelo próprio apóstolo Paulo? E o resumo da mensagem do Evangelho, segundo a apresentação de Paulo, é o que a gente encontra nos versículos 4 e 5 do primeiro capítulo. Preste atenção ao que ele vai falar nesses versículos que a gente já leu, mas que a gente precisa relembrar. Finalzinho do versículo 3. Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja glória para todo sempre. Amém. O Evangelho 4 e 5, ou os versículos 4 e 5, são o resumo do Evangelho como Paulo apresenta logo no começo dessa carta. E esses dois versículos podem ser divididos em 4 partes com muita clareza. Primeira parte, Jesus Cristo que se entregou a si mesmo por nossos pecados. Segunda parte, a fim de, ou com o objetivo de, nos resgatar desta presente era perversa, ou desta presente era maligna. Terceira parte, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. E quarta parte, a quem seja a glória para todo o sempre. Amém. Ele começa apresentando o ato central do Evangelho, Jesus Cristo que se entregou pelos nossos pecados. A segunda parte nos apresenta o objetivo, que era promover esse novo êxodo para nos libertar da presente era perversa ou da presente era maligna. Ou seja, o objetivo da morte de Jesus na cruz é derrotar os poderes da escravidão ao qual nós estávamos submetidos, a fim de que nós pudéssemos ser resgatados dessa condição de escravos desta era para o reino de sua luz. A terceira parte, a razão pela qual tudo isso foi feito, a vontade do próprio Pai. E a quarta parte, o resultado definitivo do sacrifício que Jesus realiza e da libertação que ele conquista. A quem seja a glória para todo sempre. Amém. Ou seja, a glória eterna e o louvor do próprio Deus. O que é que essa verdade central do Evangelho, ou esse ato central do Evangelho, nos revela a respeito da verdade que há na pessoa de Jesus? O que é que a morte de Jesus nos comunica como sendo o grande ato do Evangelho? É útil a gente começar pela segunda parte que a gente falou. Por quê? Quando a gente fala do Evangelho, muitas vezes a gente resume a mensagem do Evangelho como o sacrifício de Jesus na cruz, que é feito para nos dar a garantia do céu. Mas não é assim que Paulo expressa o objetivo da morte de Jesus. Veja o que ele fala na segunda parte do versículo 4, a fim de nos resgatar desta presente era maligna, ou desta presente era perversa. E a gente escuta aqui ecos de uma história muito conhecida, que são os ecos da história do Êxodo, a grande história da libertação do povo de Israel, como contado no Antigo Testamento, é sem dúvida a história do Êxodo. Se você quer saber qual é a história que define a identidade do povo de Israel,
a história que define um povo propriamente dito, e não apenas um homem, não apenas um clã, mas uma nação inteira, é preciso ler a história do Êxodo. E a gente olha para os evangelhos e ouve a história do Êxodo em vários momentos diferentes e uma alusão feita em vários níveis diferentes. Por quê? Porque Jesus escolhe a história do Êxodo para ser a referência principal da história que ele mesmo estava construindo. Jesus não escolhe morrer no dia da celebração do Yom Kippur, o dia do perdão. Jesus não escolhe morrer no dia de qualquer outra celebração que não no dia da Páscoa ou no período da festa da Páscoa e ressuscitar no dia em que se celebra essa nova Páscoa. E essa não só é a linguagem, esse não só é o contexto, mas essa é a aliança que Jesus explicitamente define a partir do seu sacrifício. A nova aliança é feita no sangue de Cristo. Ele está dizendo com todas as letras, com toda a força possível, que a sua morte está promovendo um novo êxodo, uma nova libertação. E os primeiros cristãos com certeza entenderam isso muito bem. Por quê? Porque o registro do Evangelho sempre traz uma centralidade para esse novo êxodo. O registro do Evangelho sempre traz uma centralidade para essa nova Páscoa, e é a partir daí que a gente tem a ceia do Senhor sendo definida, e é a partir daí onde Paulo escreve todas as cartas, onde toda a teologia que Paulo vai inaugurar está baseada. É na morte e na ressurreição de Jesus como sendo a nova Páscoa, o novo êxodo, a nova libertação. E uma crença judaica muito comum e muito anterior a Paulo, mas que com certeza moldou o pensamento paulino antes mesmo do encontro de Paulo com Jesus e que é redefinida a partir do encontro de Paulo com Jesus, é a antiga crença judaica de duas eras. Os judeus de vários grupos diferentes, de várias correntes diferentes, tinham em comum essa convicção. A história do mundo é dividida em duas etapas, ou em dois tempos diferentes. A era presente e a era vindoura. A era presente, ela é caracterizada, ela é marcada pela presença da morte, da idolatria e, consequentemente, a presença do pecado que nos aprisiona nesse mundo. A marca principal da era presente é justamente a entrada e o grande poder que a morte tem sobre esse tempo, sobre as pessoas, sobre as nações e sobre tudo que acontece com o mundo nesse tempo presente. Mas a promessa de Deus é que existirá essa era vindoura, esse tempo que será marcado primeiro pelo juízo de Deus, e nesse juízo se inaugurará esse novo tempo de justiça e de beleza plena. Esse tempo onde a morte já não terá mais poder, o sofrimento já não terá mais domínio, e onde a vontade de Deus, a glória de Deus preencherá todas as pessoas, todos os lugares, e a justiça de Deus vai predominar, onde antes predominava a morte, o pecado e a idolatria. O mundo, o tempo e a história são divididos nesses dois marcos, ou nessas duas referências completamente diferentes, a era presente e a era vindoura. Aquilo que Paulo vai interpretar a respeito da era presente e da era vindoura depois do seu encontro com Jesus é a ressurreição de Jesus, por mais surpreendente que isso possa parecer, já inaugurou a era vindoura. A ressurreição de Jesus já inaugurou o tempo do reino de Deus. E isso era esperado que fosse feito no fim da história. Terminaria a era presente, começaria a era vindoura justamente com a ressurreição dos mortos. Só que a ressurreição de um morto aconteceu no meio da história e isso embaralhou completamente a expectativa daquelas pessoas, porque aqueles que acreditaram que Jesus de fato era o Messias viram que, necessariamente, a era vindoura começou na ressurreição de Jesus. Isso nos coloca numa condição muito particular. A era vindoura
e a era presente convivem ao mesmo tempo. A ressurreição de Jesus inaugura não só um novo tempo sobre o mundo que sempre existiu, mas inaugura um novo tempo porque inaugura um novo mundo. Jesus, com a sua morte e a sua ressurreição, inaugura uma nova criação e ele nos resgata da presente era maligna. Isso não quer dizer que Jesus nos resgata para tirar do mundo e enviar para o céu quando chegar o momento de nós morrermos. Não. Quando ele fala aqui no versículo 4 que Jesus, por meio da sua morte, nos resgata da presente era perversa ou da presente era maligna, a ideia é que os poderes do mundo presente que nos aprisionavam na condição de escravos da morte, do pecado e da idolatria, já não têm mais qualquer poder sobre nós. Os poderes que nos mantinham completamente atados à presente era maligna já não têm mais qualquer autoridade sobre aqueles que estão em Cristo. Por isso, nós vivemos nessa condição de tensão. O mundo ainda é marcado pela morte. O presente ainda é marcado pelo sofrimento. A idolatria está ao nosso redor de todas as formas possíveis, mas nós não fazemos parte desse reino. Nós não somos mais escravos do pecado dessa era presente que é governada pelos poderes e pelas autoridades malignas. Nós fomos transportados para o reino da sua luz e nós vivemos nessa interseção das duas eras, a era presente e a era vindoura que foi inaugurada no meio do mundo presente. E como é que Jesus faz isso? Como é que ele inaugura esse reino enquanto a morte parece exercer tanto poder? É onde entra a primeira parte do versículo 4. Jesus inaugura essa era por meio do seu sacrifício voluntário. Ele se entrega por amor dos pecadores, ele se entrega por amor de nós que éramos os seus inimigos, enquanto nós ainda o odiávamos. E ele então estabelece, pelo poder do seu sacrifício e pelo poder do seu sangue, essa nova aliança, esse novo caminho e esse novo mundo que se abre diante de nós e que nós começamos a perceber de uma forma completamente diferente a partir da transformação que ele faz não só na nossa condição antes escravos e agora livres, antes inimigos e agora filhos, mas pela renovação da nossa mente. Veja que o objetivo de Jesus, quando ele morre na cruz, não é para que nós fôssemos automaticamente transportados para o céu e livres do presente mundo mau. Ele nos liberta da era perversa do mundo presente para que nós pudéssemos ser o portador dessa mensagem, nós pudéssemos concretizar por meio da nossa própria vida, do nosso testemunho e do poder de Deus que atua em nós, a esse mundo que ainda está escravizado ao pecado, à idolatria e à morte. O objetivo de Jesus na cruz é justamente derrotar todos os poderes que ataram, que de alguma forma prenderam o presente mundo à escravidão da idolatria. Nós fomos chamados, como coloca Apocalipse capítulo 5, e nós fomos transformados, como coloca João ali naquela passagem, para sermos sacerdotes e reinos do nosso Deus. No meio da história que é marcado pela morte, Deus estabelece esse povo, que é o povo que é libertado e traz libertação para toda a criação. Por isso, quando a gente volta lá para o começo, para a pergunta que a gente começou aqui a nossa conversa, o que é que motivou Paulo a fazer o que ele fez? O que é que Paulo entendia como sendo a sua missão particular? A resposta para isso não é a ambição pessoal de Paulo de escrever o seu nome na história. A ambição pessoal de Paulo de fazer algo que fosse lembrado por todos que leriam as conquistas, ouviriam falar das conquistas maravilhosas desse homem corajoso, desse gênio da literatura, desse grande
revolucionário político. Não. Paulo fez o que fez porque ele tinha a convicção profunda de que a pessoa de Jesus era o ápice da história. A sua morte e a sua ressurreição foram os eventos que deram significado a todos os outros eventos. A história só faz sentido à luz da pessoa de Jesus. Porque Jesus fez o que fez, porque as coisas que aconteceram com Jesus aconteceram da forma que aconteceram, é que eu devo responder ao trabalho de Jesus com o sacrifício da minha própria vida. Como Paulo vai colocar em outra passagem, ele derrama a sua vida como um sacrifício líquido sobre a vida dos seus irmãos. É porque Paulo entende que o sacrifício de Jesus é aquilo que traz uma nova vida, uma nova criação e inaugura um novo mundo que ele pode entregar tão corajosamente e de forma tão impactante sobre toda a história a sua própria vida. É porque ele acredita que as coisas que aconteceram com Jesus aconteceram com um poder definidor e redefinidor da história, que Paulo pôde ser o homem que foi. Ele pôde ser motivado da forma que ele foi motivado a ponto de entregar a sua própria vida. Veja que o paradigma de Paulo, a referência de Paulo, é o próprio Cristo. E se ele consegue replicar na vida dele aquilo que Cristo fez, então ele pode ser essa pessoa que transforma a história da forma como ele transformou. Então, quando você pensar novamente sobre o que é que torna a vida de algumas pessoas mais significativa, o que é que faz a sua vida ter um impacto tão grande ou aparentemente não ter valor nenhum para as outras pessoas, pense da forma como Paulo pensou. É porque aconteceu o que aconteceu com Cristo que todos os nossos esforços têm significado. É porque Cristo fez o que fez que o meu trabalho tem valor. Não é por ambição pessoal, não é pelo desejo de construir um nome para si, mas é pelas coisas que já aconteceram que todo o nosso esforço, que toda a nossa missão ganha sentido. Por isso eu oro para que a minha vida e a sua vida sejam marcados não pelo desejo pessoal de construir uma história de grande conquista, mas uma história que é marcada pela grande conquista que Jesus realizou na cruz.
Muitos são os projetos da IBNU ligados ao reino de Deus. Nós abençoamos crianças, adolescentes, adultos, ensino bíblico, ajudando comunidades de muita limitação social e financeira, projetos como UNA, como Dignitate, como Tesouro Azul e Missão em São Paulo, no Brasil e no mundo. Nós temos quase 50 projetos com envolvimento direto ou indireto. Você é nosso convidado a investir no reino de Deus por meio do seu dízimo, oferta, contribuição, conforme desejar o seu coração. A IBNU é uma comunidade séria nesse sentido, que de fato usa os recursos com a finalidade de abençoar o reino de Deus. Nossa gratidão a todos aqueles que têm nos ajudado e queremos entregar esse momento a Deus para que tudo isso que for enviado através aí do nosso Pix, através do QR Code ou por depósito direto, seja utilizado no reino de Deus para fazer diferença, para abençoar as pessoas com o Evangelho e aquilo que é desdobramento dessa graça divina na nossa vida. Muita gratidão a todos e que Deus nos abençoe. Amém. O curso de Teologia Macários, promovido aqui pela IBNU, já está no seu segundo módulo. Nós concluímos o primeiro módulo com 26 aulas e já estamos quase na metade do segundo módulo, fazendo um sobrevoo sobre o Antigo e o Novo Testamento, com esse propósito de ensinar você a ler de forma apropriada e respeitosa a teologia, a história e a literatura de toda a Bíblia. Por isso a gente convida você a acompanhar o curso toda terça e quinta-feira, às 7 horas da noite, aqui no canal da IBNU. E chegamos ao final de mais uma celebração IBNU, agradecendo desde já a sua presença, a sua companhia conosco aqui e convidando você a participar do Ministério IBNU. De que forma você pode fazer isso? Primeiro, se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva aqui clicando no botão de inscrição. Também faça um joinha, dê um joinha nesse vídeo que auxilia nos algoritmos do YouTube na divulgação do nosso conteúdo. E você pode fazer uma ação mais efetiva ainda, compartilhar esse conteúdo com as pessoas que você conhece, com seus amigos, com seus grupos de interesse, para que eles também possam ser abençoados pela palavra de Deus que é pregada no nosso canal. E você já sabe, todos os domingos, 9h30, nós estamos